Apocalipse, capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes verem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos os prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Comentário do 4º capítulo do livro de Apocalipse. A citação "depois destas coisas", que introduz este 4º capítulo, isto é, depois de tudo que foi dirigido por carta às igrejas, nos 2 capítulos precedentes a este, e do que se subentende
todo o período coberto por elas na dispensação da graça, com seu fechamento com o arrebatamento da igreja da terra, é aberto um novo quadro de cenas e provavelmente tal citação se refere que tudo que será dito dali por diante se refere ao período de 3 anos e meio da grande tribulação, em cujo final se dará a volta de Cristo. A igreja foi arrebatada. Os elogios à perseverança, ao amor, à fé e às obras das igrejas fiéis e as suas repreensões aos crentes que deixaram o amor, a fé, a doutrina, já são coisas que ficaram para trás, lá no passado, porque uma nova situação é instalada, e agora é hora de ser tomado o domínio dos reinos do mundo, para que este seja assumido completamente por Cristo e pelos santos. A citação, depois destas coisas, também foi acrescida no mesmo primeiro versículo deste 4º capítulo a seguinte afirmação: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Este sobe aqui indica que João está sendo convidado a perceber, a partir do céu, as coisas que sucederão na terra no período da grande tribulação. Como vemos, foi dito também que lhe seriam mostradas as coisas que depois destas deviam acontecer, ou seja, o que se seguiria ao período da igreja. Neste 4º capítulo, é mostrado a João a composição dos seres e poderes do céu, preparados para, juntamente com aquele que se acha sentado em seu trono glorioso, de onde de quem receberão as ordens e o poder para exercerem os seus juízos, que logo serão precipitados sobre a terra. Cristo havia escrito cartas para confirmar as igrejas na maneira de viverem, para que a obra do Evangelho avançasse no mundo de forma a precipitar a sua segunda vinda. A igreja cumpriu a missão que lhe foi designada pela graça de Jesus e pelo poder e disciplina do Espírito Santo. Então, chegou o tempo da ceifa, e é isto que se descortinará deste 4º capítulo em diante. Sendo arrebatado em espírito ao terceiro céu, João descreveu, em poucas palavras, a glória do trono de Deus e a presença dos 4 querubins que ele chamou de seres viventes e dos 24 anciãos que se prostram em adoração diante de Deus e que lançam suas coroas diante do trono glorificando o nome do Senhor, dizendo o seguinte: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. É afirmado, portanto, que Deus, sendo o Criador, entrará na posse plena de todas as coisas, recebendo a glória, a honra e o poder que lhes são devidos, porque foi por sua vontade que tudo foi criado e chegou à existência. Chegou a hora do Filho entregar ao Pai o domínio e o reino, conforme afirmado por Paulo em 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Cristo formou um povo que é reino sacerdotal para o Pai pela sua obra de redenção. E agora é chegada a hora de o reino ser estabelecido em sua forma final. Logo, a glória celestial foi revelada a João, porque é esta a vocação daqueles dos quais se disse serem vencedores na igreja, os capítulos 2 e 3 precedentes a este 4º capítulo.